Eu transcrevi o vídeo dele onde ele exatamente disse isso. Ele fala que são mentirosos, enganadores das tribunas, que não têm o mínimo de responsabilidade em pregar a verdade. Então, por aí vai. Isso é culto online. É culto online. Então, assim, isso aí tem a ver com culto online. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Continuar minhas perguntas, Excelência? Pode continuar. Muito obrigada. Então, Seria vamos muito lá. importante, então, doutora. Eu tô finalizando. Realmente. Não é nem isso. Não tenho pressa em relação a isso. Mas assim, realmente seria importante, então, nós focarmos na conduta, né? Ele afirmou isso. O que eu tô tentando fazer, Excelência, é fazer um conjunto probatório para determinar que, de fato, ele não conhece a realidade da igreja, porque, além de ser confesso, ele afirma que ele não frequenta os cultos desde 2018 e não tem como ele saber o que acontece dentro da nossa igreja. Agora, ele afirma coisas, assim, com muita categoria, e veja, a própria família dele, ele é o único que não frequenta mais. Então, eu gostaria até de formalizar uma pergunta agora. Eu gostaria de saber do senhor Josafá se a nossa igreja faz algum controle de entrada e saída, cadastro de frequentador, uma carteirinha de associado, se ele pode dizer para o senhor, por favor. Eu nunca preenchi nada, ninguém da minha família preencheu nada, a igreja não admite membros, lá as pessoas são simplesmente eternos visitantes da igreja. Aí a gente acredita, a gente pensa que é justamente para as pessoas não requerer nada da igreja, nenhum direito. Lá se altera estatuto, a igreja sequer é convocada para a assembleia, né? Coisas que seriam necessárias ser feitas se fosse membros a igreja, tá? Porque a igreja, ela tão somente é uma associação que pertence ao terceiro setor. Então toda associação tem por início de finalidade, né? Eu falo que eu sou presidente de uma associação de criança especial. Tem por registrar os membros. A pessoa sendo registrada, ela já passa a fazer parte, né? A igreja lá da Congregação Cristã no Brasil, né? Ela faz questão de não registrar ninguém como membro da igreja. A pessoa pode dar coleta, pode dar dinheiro, aí ela não precisa ser membro. Mas na hora de inquirir alguma coisa, de pedir alguma coisa, ela simplesmente será sempre um mero frequentador. Se a Excelência me pedir aqui uma prova de que eu fui, porque ela falou, não, mas ele não pertence. Eu pertenci há 40 e tantos anos dessa igreja. Eu conheço ela melhor do que muita gente, né? Agora, se você pedir uma prova pra qualquer frequentador de lá, prova que você é um membro da igreja, ele tá perdido. Ele não consegue provar que ele é um membro da igreja. Tudo bem. Agora, uma pergunta. Se hoje a doutora Paulo, o juiz, quiser ir lá na igreja assistir um culto, as portas estarão abertas, eles podem frequentar. Porque isso é uma lei, é público. Eles não podem impedir. Tá, não tem controle de entrada e nem saída, ok? Sim, é público. Não pode segurar lá, senão dá cárcere privado. Sim, é público. Não pode segurar lá, senão dá cárcere privado. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Tá bom, tudo bem. Eu gostaria de saber também, senhor Josafá, se a igreja possui serviços sociais. Por exemplo. Doutora, me desculpe, mas acho que você tem que perguntar isso pra eles lá, né? Que são os administradores. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor tá aqui pra depor, o senhor tem que responder minhas perguntas. Não, mas eu não sei, eu não faço parte, eu não sou administrador da igreja. Você tá me perguntando uma coisa que eu não sou administrador da igreja. Tá bom. Então não tem isso. Não sei, não. O senhor não sabe ou não tem? Não, ele não sabe se tem. Não, eu não conheço nada que ela faça pra sociedade. Ela tem, parece-me, aí eu vou falar como um frequentador, como todo mundo é. Parece que ela tem um lugar de apoio para crianças, para pessoas que são cancerosos, né? Lá em Barretos tem um lugar de apoio para o membro da igreja, né? O que chega em mim, que a gente sabe é que até pro membro se hospedar lá tem que ter uma carta de recomendação de bom testemunho.
O bom testemunho é o seguinte, doutor. Se o teu filho ou você teve alguma relação sexual antes do casamento, você já não tem mais bom testemunho lá na igreja. Então, se você tiver, talvez à beira da morte, é capaz deles te rejeitar. Só tem isso, mais nada. A igreja ofere de todas as vantagens de isenção de impostos, né, que o governo dá, mas não tem nada, né, de retorno à sociedade, ou seja, uma creche pública, não para o membro, para a sociedade pública, um lar de idoso público, onde pode receber o umbanda, o católico, a pessoa que não tem igreja nenhuma, eles não têm. Então eles ganham de todas as isenções de impostos, mas o retorno para a sociedade civil é zero, né? Isso é a minha percepção de um frequentador. Lá são obrigadas as coletas, Sr. Josafá? É pior lá. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É pior lá. Lá você não é obrigado, mas a pressão psicológica, 2020, um dos anciões maiores da igreja pregou na tribuna que a coleta é santa e ela faz parte da sua salvação. O fiel que está ouvindo isso e acredita que esse homem está sendo inspirado por Deus, lá falando, obviamente ele vai concluir que ele precisa dar a coleta, senão pode implicar na salvação dele. E isso é um dos agravantes que eu trago no meu canal. Eu falei, isso não é bíblico, não existe. A salvação é dada unicamente pela fé em Jesus. Ponto final. A contribuição deve ser algo voluntário. A pessoa tem que ter o compromisso de querer ajudar a igreja a manter a luz acesa, a manter a água fria, né, geladinha. Mas eles dizem, não, aqui você não é obrigado a dar coleta. Mas eles, em contrapartida, colocam essa pressão psicológica nas costas do fiel. E as pessoas lá, que a maioria, né, que a gente enxerga, são pessoas humildes e pessoas simples, né, elas acreditam piamente que é necessário. E pior, o outro líder religioso disse, ele orienta as pessoas, né, a não usar o seu carro. Não use o seu carro, doe o seu combustível para a igreja. E depois ele conclui, você, irmã, né, não compre o gás de cozinha com lenha, mas traz o dinheiro para a igreja. E isso na situação de pandemia, as pessoas passando necessidade. Josafá? Oi. Isso tá filmado? Tá gravado no meu canal. Tem lá o vídeo lá, tem ele lá falando isso aí. Eu vou até anotar essa questão, tá? Pra gente falar depois. Se quiser, eu coloco agora aqui pra vocês assistirem. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Se quiser, eu coloco agora aqui pra vocês assistirem. O senhor sabe dizer se o dízimo é bíblico? O dízimo é bíblico, tá? Se ele tá na Bíblia, ele é bíblico. Corte rápido. Faca. É Tramontina.